Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Nos próximos capítulos acontecerá o grande casamento de Úrsula com Memo. Só que as coisas começam a dar errado antes da cerimônia, durante a cerimônia e até o após a cerimônia. Memo vai rejeitar a Úrsula da pior maneira na lua de mel. Tudo começa quando eles saem da festa do casamento deles, onde está o pai do noivo, onde está todo mundo lá comemorando. A Úrsula está radiante depois de tudo que aconteceu. E claro que o Macabro e também o Cabeludo estão lá olhando para ela com uma cara nada legal. Deixando claro aqui que eu sei que o nome dele é Macário, mas eu chamo de Macabro porque realmente esse apelido cai bem no vilão. Continuando, a Úrsula e o Memo vão diretamente para o quarto do Memo, para que lá eles possam ter uma noite acaloradas daquela. Quando eles chegam lá, há pétalas de rosas vermelhas espalhadas por todo o quarto, e a Úrsula acha isso mega romântico e muito lindo, enquanto o Memo a leva no colo. Quando chegam no quarto lá do casal, ela é surpreendida com um coração gigante feito pelas rosas, pelas pétalas lá, e ela agradece ao Memo. Memo diz que não há para que agradecer a ele, pois isso deve ter sido ideia das crianças, de seus sobrinhos e do pessoal. Ela começa a beijá-lo acalorado e diz que depois dessa surpresa, ela também tem uma surpresa para dar a ele. Aí ele pergunta o que é. Aí ela diz que ele espere só um pouquinho, porque ela vai lá no banheiro e já volta. Memo pede para que ela não demore. Assim que a Úrsula fecha a porta, o Memo é tomado por seus pensamentos quando ele estava com a Daniela. Aí pronto, a confusão começa a partir de aqui. Ele começa a se lembrar do dia em que ele se declarou para Daniela pela primeira vez, confessando para a patroa que ele está completamente apaixonado por ela. Daniela começa a chorar e diz que também está completamente apaixonado por ele. E eles falam então sobre o que está acontecendo. O Memo conta para ela que ele quis esconder esse sentimento por muito tempo, mas hoje já não dá mais para esconder. E diz para ela que foi pego várias e várias vezes com pensamentos intrusos, mas que realmente era o que ele mais queria nessa vida que acontecesse. Ele construindo uma família ao lado de Daniela e da pequena Isabela, criaram juntos como uma família de verdade, dar amor, dar carinho, atenção a ela, e diz que a ama com toda a sua alma. Daniela fica surpreendida e aí os dois se beijam, pois é um amor correspondido. Daniela ama a Isabela mais do que tudo nessa vida, e o Memo nem se fala, né? Também é o pai biológico. Quando ele volta a si, ele fica indignado em não estar se casando com um grande amor de sua vida, e sim com a Úrsula, que está esperando um filho, segundo ela, dele. Quando a Úrsula sai do banheiro, ela sai totalmente sedutora, com uns trajes nada legal, mas bem adequado para o momento, com o Memo, toda de preto, com salto e provocante. Memo olha ela dos pés à cabeça e se rende aos desejos daquele momento, mas não será concretizado aquela lua de mel, pois os seus pensamentos sobre a Daniela permanecerão pelo longo da noite. Úrsula tenta seduzir o Memo, já que acabaram de se casar e quer ter uma noite daquelas. Enquanto eles se beijam, a Úrsula vai levando ele até a cama e dizendo que hoje ela é a mulher mais feliz do mundo e que ela quer isso todas as noites e todos os dias ao lado dele. Por sua vez, a Daniela está em sua casa, no quarto, já com seus pijamas e chorando bastante. Ela aproveita o momento para fazer uma oração bem rápida e pergunta para Deus o que ela vai fazer a partir de agora, já que o Memo se casou. E daí ela repete novamente para si: Memo se casou com ela, se casou e eu perdi. Aí ela volta para a oração e pede a Deus que lhe dê forças para que ela possa superar esse grande baque em sua vida, e também para saber o que fazer agora que o Memo se casou, como ela vai superar todo esse sentimento que brotou dentro dela. Fausto se aproxima da Daniela e diz para ela que já não aguenta continuar brigando com ela todos os dias, dia e noite, pelo mesmo assunto. Ele se aproxima dela e diz que está cansado de toda hora discutirem sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, por gente tão insignificantes. Nisso, a Daniela já olha de lado para o Fausto e não gosta, mas ela cede um pouco e fala: está bem, mas vamos conversar nem que seja pela uma última vez sobre esse assunto, porque eu também não quero seguir brigando com você. Nós temos que reconhecer que você foi totalmente demasiado em relação ao casamento hoje, pois era um dia muito importante para a Isabela.
Fausto já não gosta e pede para que eles troquem de assunto. Daniela diz que não. Eles precisam conversar sobre isso hoje e agora. E fala que o Fausto sempre será o pai de Isabela, mas que o Fausto tem que reconhecer que o Memo, o Guilherme, ele é o verdadeiro pai da garota. Ele é sangue do sangue dela e que também tem os mesmos quando ela vai falar direito. Aí o Fausto já grita e diz: direito a nada, absolutamente a nada. Daniela diz que eles não podem tampar o sol com uma peneira e que eles devem reconhecer o lugar de Memo na vida da Isabela. E diz que isso é por ela, porque ele é o verdadeiro pai dela, é o pai biológico. E que eles terão que aceitar que, goste ou não, ele é o verdadeiro pai que faz parte da vida deles. Aí o Fausto diz que isso jamais aquela gente fará parte da minha família e muito menos de minha filha. E eu quero que você então entenda que jamais, nunca a Isabela saberá que aquele cara, aquele sujeito, que eu nem quero falar o nome, é o verdadeiro pai dela. E essa é uma palavra que eu te dou, Daniela, que você, se você está me escutando, jamais o Memo saberá a verdade, no caso se referindo a Isabela, que Isabela jamais saberá que o Memo é o verdadeiro pai dela, e diz que esse assunto está encerrado e sai pisando duro no chão com muita raiva. Gente, e o Memo que vai abandonar a Úrsula na sua lua de mel? Continuando aquela história que eu te contei, que será a maior decepção da vida da Morena, será nesse capítulo, ela agora está chorando em seu quarto, decepcionada porque não conseguiram concluir o ato. Aí ela pergunta para o Memo o que foi que aconteceu entre eles, porque isso nunca aconteceu antes. Memo apenas fica olhando para ela sem palavras. Aí ela diz que antes o Memo se prendia totalmente a ela, a fazer amor juntos. Ele era totalmente ligado na dela e que tudo surpreendia, tudo agradava. Memo diz que não sabe o que foi que aconteceu, apenas sente muito cansaço, foi um dia muito longo e que tiveram muitas coisas para resolver e agora está cansado. Aí a Úrsula diz que já sabe, porque para ela também foi um dia muito grande, foi um dia longo, cheio de coisas para resolver, mas na noite de nosso amor, na noite de lua de mel, você não conseguiu concluir o nosso ato, você não consegue ficar junto comigo, você não consegue ficar ligado comigo, que a gente deveria se amar de uma forma como nunca antes para demonstrar o amor. O que fez a gente subir aquele altar e se casar? Nós deveríamos dar beijos, amassos, ficar juntos a noite inteira, mas não nessa situação, reclama a Úrsula para o Memo. Memo continua despistando a esposa e diz que ele está muito tenso, cansado, um negócio ruim dentro dele, ele não consegue nem explicar e é melhor eles dois não fazerem nada hoje para não frustrar cada vez mais ela, e diz que foram tantas coisas que aconteceu hoje que mexeu bastante com ele e pede desculpa a Úrsula e pede que ela o dispense pelo menos por essa noite, pois ele já não está mais com cabeça deles ficarem juntos. A Úrsula olha bem no fundo dos olhos do Memo, o encara e pede para que ele lhe responda a verdade. Memo a encara, quando ela então dá um tapa nele e pergunta se ele está desse jeito por causa da Daniela, se é por ela que você não consegue ficar comigo. E chorando bastante, a Úrsula pede para que o Memo lhe conte a verdade. É por causa dela que você não consegue ficar comigo. Diga-me, responda a verdade. O Memo começa todo a se coçar, mas não consegue responder a ela que sim, que é verdade, que ele está totalmente ligado a Daniela. Nisso, a Úrsula se senta em sua cama e começa a chorar arrasada porque a noite de núpcia de seu casamento não deu certo como ela planejava. A Úrsula, chorando bastante, pede para que o Memo lhe diga algo, que não fique calado. Ela suplica isso para ele porque ela merece uma explicação depois do que aconteceu. E pergunta se depois que aquela mulher cruzou o seu caminho, você mudou totalmente, completamente comigo. Memo diz que as coisas não são bem assim. Ele não mudou, ele cumpriu com sua palavra de se casar com ela e agora eles estão casados. Aí a Úrsula diz para o Memo que sim, eles estão casados e que ela quer ter filhos, ela quer ter muitos momentos ao lado dele, mas que seja apenas ele e ela e que não tenha outra mulher na história. Aí ela diz que a única coisa que ela está pedindo a ele naquele momento, suplicando para o Memo, é que ele a corresponda e que a ama e que dê um pouco do seu amor, é a única coisa que ele quer.
Memo começa então a se agoniar e diz para a Úrsula ficar calma, porque essas coisas podem acontecer, seja natural, o cansaço, o sono, tudo isso, e começa a justificar. A Úrsula olha para ele já tentando se acalmar e pergunta para o Memo se isso é verdade que ele está contando, que apenas está cansado e que ele ainda continua amando e desejando. Memo apenas responde que sim, afirmativo. Ela então fala que é melhor a gente descansar um pouco, dormir e continuar de onde paramos, e que depois a gente retorna de onde paramos. Repete então ela. Memo diz que sim, está totalmente de acordo. Ela o beija, mas de repente a ficha começa a cair, que as coisas não são tão bem assim como eles estão conversando, e então ela decide colocar uma roupa e ir embora. Aí ela fala: ai, Deus meu, parece que eu estou me enganando igual uma criança de 5 anos, as coisas não são desse jeito. Aí Memo pede para que a Úrsula não diga isso, ela está entendendo completamente tudo errado, mas nós sabemos que não, gente, ela está totalmente certa. Memo não consegue esquecer a Daniela. Aí então a Úrsula diz que ela vai para sua casa. Memo pede que ela não faça isso, que eles permaneçam juntos, foi para isso que se casaram, para ficar juntos. A Úrsula diz que sim, mas por hoje não. Hoje já basta o que foi que aconteceu e ela necessita pensar um pouco sobre tudo o que aconteceu e pede para que o Memo descanse. Aí ela sai totalmente arrasada lá do quarto do Memo, sem nem se despedir dele, e ele fica totalmente arrasado e fica se perguntando por que isso tudo vai acontecer com ele, porque ele não consegue esquecer a Daniela, porque tudo isso agora é totalmente errado. Memo até diz para ele em seus pensamentos que esse amor é proibido e que ele sente que está traindo a Daniela ficando com a Úrsula, e que sente ficando com a Úrsula que está traindo a Daniela, e que agora o seu coração e os seus sentimentos estão todos embaralhados. Úrsula vai diretamente para o seu quarto e se joga lá no chão e começa a chorar e falando que ela é a mulher mais infeliz do mundo naquele momento, porque antes de o Memo conhecer aquela maldita mulher, ela o tinha na palma de suas mãos, ele a amava, o desejava, e agora não tem mais nada disso. E começa a chorar. Nesse momento, o cabeludo aparece com um sorriso e começa a dar gargalhadas e falando: veja-me bem quem está aqui agora. Aí a Úrsula olha para ele assustado e o cabeludo diz para ela que é muito estranho, né? Você sempre acaba assim, caída no chão. Enquanto você não compreender que o único homem que vai te amar de verdade sou eu, você vai continuar sofrendo. Úrsula quer saber o que ele está fazendo ali. Aí o César responde para a Úrsula que já conversou com o Macabro, que ele vai morar ali a partir de agora, e ela, querendo ou não, aquela casa ficou livre para ele poder morar e ficar próximo a ela para quando ela precisar de um corpo ou de um ombro, um abraço, para poder chamegar um pouco. Nisso ele a agarra e começa então a beijar, a cheirar ela, e a Úrsula vai tentando não se ceder um pouco a esse sentimento e vai tentando se soltar do cabeludo, mas não consegue resistir. Úrsula fica todo o tempo pedindo para o César lhe soltar, empurra ele, e ele dá gargalhadas e diz que jamais a Úrsula conseguirá esquecer ele, porque ela não consegue viver uma linda história de amor igual ou semelhante ao que eles viveram juntos. E diz que é inútil ela tentar fugir desse sentimento e que a única pessoa que a ama de verdade é ele, e que nenhum homem, nenhum amante, ninguém vai amá-la do jeito que ele a ama. E então ele corre para perto dela novamente e lhe taca beijos e diz que ele é o único que consegue matá-la e satisfazê-la de prazer, e que eles podem recomeçar suas vidas longe dali e de todos com o filho do casal. E eles começam a se beijar, se beijar, se beijar, e a Úrsula não consegue mais resistir e cede então ao ex-marido atual. Enfim, é esse cambalacho que ela tem. E essas são as próximas emoções de Meu Caminho é Te Amar. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber de tudo que ainda vai acontecer.